Graça e paz, igreja. Amém. Vamos no nosso estudo de hoje, queridos, ler o capítulo 31 de 1 Samuel, o último capítulo, que vai trazer o registro da morte de Saul. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. A peleja agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e mata-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me matem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia. Vendo os homens de Israel, que estavam do outro lado do vale, e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Vindo os filisteus no dia seguinte para saquear os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o pegaram das suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seã. Ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite até Bet-Seã. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã e foram a Jabes, onde os queimaram. Então recolheram os seus ossos, os puseram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Queridos, amém? Vamos orar? Lembra de, na tua oração, lembrar do Caio, que está enfermo e possivelmente foi para o hospital. Muito obrigado, Pai, nós te damos graças, te bendizemos por esta linda oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para nós meditarmos na tua palavra. Obrigado, ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da palavra do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Colocamos nas tuas mãos também o Caio e pedimos ao Senhor misericórdia para aquela vida, meu Deus, uma criança, o Senhor possa estender as tuas mãos, curar. Pedimos também que o Senhor repreenda toda a fúria maligna daquele lar, em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu disse aos irmãos que nós não íamos, na verdade, estudar o capítulo 31 junto com o 29 e o 30 para não embolar muito, para a gente hoje ver, né, separadamente esse texto que vai trazer o registro da morte de Saul, uma morte trágica, na verdade. Não foi uma morte bonita, né? Depois de perder a guerra, ele vai e tira a própria vida. Mas eu quero mostrar para os irmãos, nesse mapa, irmãos, na verdade, o cenário que nós estamos agora aqui no capítulo 31, né? Na verdade, os irmãos viram que no capítulo 29, está registrado, e nós estudamos 29 e 30, que os filisteus se juntaram num lugar chamado Afeque, né, no capítulo 29. E é em Afeque que Davi estava com seus homens, disposto a sair com os filisteus para a guerra. Só que o rei Aques, que estava levando Davi consigo, aliás, Davi era um guarda, né, guarda pessoal do rei Aques. Quando ele estava ali com Davi, e Davi ia com eles à guerra, estavam aguardando em Afeque que chegassem os demais filisteus para esta batalha do capítulo 31, irmãos, tá? Essa é a batalha 31, obrigado, viu, irmãos? Na verdade, o capítulo 29 mostra eles se preparando para essa batalha do capítulo 31. O que acontece? Né? Então ali eu coloquei Afeque, naquele lugarzinho ali está a cidade, né, o local aproximado de Afeque, do capítulo 29, onde Davi estava. Quando Davi foi proibido de ir para a guerra,
junto com os filisteus, a guerra do capítulo 31, que nós estamos vendo agora, Saul sendo morto, Davi vai e desce, a Bíblia registra que ele desce e vem para essa cidadezinha aqui embaixo, ou para esse lugar, Ziclag. Foi em Ziclag, então, que vai acontecer o evento do capítulo 30, que Davi vai vencer os amonitas. Os amonitas chegam nessa cidade aqui, né? Destrói tudo e leva as mulheres cativas, leva os gados, leva tudo. Quando Davi chega aqui, ele encontra a cidade totalmente destruída, né? E ao mesmo tempo, é incrível, irmãos, que o escritor do livro de Samuel, não se sabe se o escritor é Samuel, é indefinido, mas o escritor mostra, na verdade, os acontecimentos paralelos. Se você não tiver uma boa memória, na boa capacidade de raciocinar o que você está lendo, você até confunde, que mostra os eventos na vida de Davi e os eventos na vida de Saul, e às vezes a coisa bagunça. Então, quando Davi desce, ele não, aqui estava poderíamos dizer assim, que quartel-general dos filisteus, e aqui estava Aques, Davi com ele, querendo ir para a guerra, cá em cima, junto com os filisteus. Os filisteus ficam mais ou menos aqui assim, nessa região, né? A Filístia, aliás. E eles se reuniram aqui para seguir e lutar contra Israel cá em cima. Mas aí, quando o Aques não deixa Davi ir, porque, na verdade, os governantes filisteus ficaram muito bravos, porque Davi era israelita, e ia lutar cá em cima contra os israelitas, podia virar contra eles. Então ele desce, Davi volta para Ziclag, encontra Ziclag destruída, fica furioso, e ele vai e vence os amonitas, no capítulo 30. Enquanto isso, o exército, está vendo? A Bíblia mostra os dois eventos acontecendo praticamente, parecendo que é ao mesmo tempo. E então, era um prato cheio para alguém fazer um filme, porque o filme consegue mostrar isso que nós estamos vendo. Quando Davi chega, está tudo destruído. E ao passo que todos os filisteus que se reuniram aqui com Aques, subiram para cá, para a batalha. Não sei se está dando para ver ali, está vendo? Ó, ao Monte Gilboa, onde o povo vai fugir, né? O povo de Israel vai fugir, e é onde Saul vai morrer, né? Que nós acabamos de ler aqui. Só que a guerra é aqui em Jezreel, a confusão toda é aqui em Jezreel, onde vai acontecer a guerra. E aí, o que vai acontecer? Nós acabamos de ver no capítulo 31, o evento acontecendo aqui, ao passo que Davi está aqui embaixo. Tanto que quem adiantar a leitura, eu já adiantei, é claro, para poder preparar o estudo da semana que vem, que já é o capítulo 1 de 2 Samuel, a gente vai ver que o capítulo 1 de 2 Samuel vai falar assim: depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas e permaneceu 2 dias em Ziclag. Ele vai vencer os amalequitas e vai voltar para Ziclag e ficar 2 dias. É aqui que ele vai receber a notícia do que está acontecendo no capítulo 31. A gente sabe porque está lendo, mas ele não sabia. E aí ele vai tomar as providências, as devidas providências, né? Ele estando aqui, depois de vencer, trazer o despojo, como nós vimos lá e tal, e aí é que ele vai ficar sabendo que cá em cima morreu Saul, morreu Jonatas e morreu o escudeiro e os homens de Israel. Aí ele vai tomar as providências, que aí já é para o próximo estudo, não é para hoje, só para os irmãos entenderem. Então esse é o cenário que nós estamos. Então aqui em Jezreel é que está acontecendo a batalha dos filisteus contra o povo de Israel. Muitos eventos aconteceram, e nós dissemos para os irmãos que foi um livramento o rei Aques não deixar Davi vir nessa batalha. Nós vimos isso. Davi teve que descer para cá. Foi providência de Deus tirar a atenção de Davi dessa guerra, até mesmo porque era uma guerra contra o seu próprio povo. E aí, vamos dizer que no reino espiritual, para e pensa, quem é que protegia, na verdade, Saul da morte? Eram os soldados de Saul ou era Davi? Que teve Saul nas mãos mais de uma vez e não matou. Isso quer dizer que os guarda-costas de Saul não estavam fazendo nada. E Davi é que protegia, porque Davi chegava lá, tirava um pedaço da roupa de Saul, pegava a botija de água dele, ainda esnobava e dizia: olha, vocês não estão guardando o rei não, porque eu tive aí, eu podia ter matado o rei, não matei. E o que Deus faz, irmãos? Ao mandar Davi, ao fazer com que Davi não fosse para a guerra, porque esse confronto aqui foi onde Saul morreu. Tirando Davi da batalha, se você for olhar pelo reino espiritual, quando Deus fez com que ele descesse e a guerra se travasse aqui, tirou-se a proteção também de Saul, onde Saul caiu morto. Porque certamente, se você for imaginar,
se Davi poupava a vida de Saul, certamente aqui Davi defenderia o rei, porque esse é o caráter de Davi. Então Deus criou todo um ambiente para pôr fim naquela situação das perseguições que Saul tinha com relação a Davi, tá bom, irmãos? Então é aqui que vai acontecer o texto que nós acabamos de ler. Israel perde a batalha, os homens de Israel fugiram, capítulo 31, versículo 1, tá, irmãos? Fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos ali, ó, no Monte Gilboa. Aqui, o Monte Gilboa está aqui, muito pertinho, tanto que eu tive dificuldade de colocar certo. Jezreel aqui, onde foi a batalha, e o Monte Gilboa, que esse pontinho aqui, ó, vieram para cá, fugiram, foram para o monte. E é aí que está o contexto do texto que nós acabamos de ler, que ao fugir do povo e Saul percebeu que os flecheiros estavam chegando próximo dele, ele que era um homem de guerra já sabia. Vocês irmãos sabem o que é flecheiro, né? Flecheiro é aquela pessoa que atira a flecha. A flecha vai longe, irmãos. Espada é uma coisa, corpo a corpo, tem um limite de distância curto para você ser atingido. Se você foge, você corre, se você esconde, a espada não vai te alcançar. Mas na verdade, a flecha é diferente, a flecha alcança longe. Saul viu o desespero, estava a guerra perdida na cabeça dele, então ali ele já pede o seu escudeiro, olha, tira minha vida, acaba comigo, né? E aí vai acontecer que eles vão acabar, depois o fim de Saul, ele morre em Gilboa, né? Então, queridos, é isso que a gente vê no capítulo 31, quando vai encerrar, né, a história de Saul e aquelas perseguições vão acabar. Então, vulnerável e sozinho, com a batalha perdida contra os filisteus, Saul ordena que seu escudeiro o mate. Veja bem que a palavra vai dizer assim, versículo 3, a peleja agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E ele muito temeu por causa dos flecheiros. Verso 4. Disse Saul ao seu escudeiro, olha bem o que ele disse, arranca a tua espada e mata-me com ela. Está vendo? Quer dizer, ele não pediu um favor, ele deu uma ordem. Arranca a tua espada e mata-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me matem e escarneçam de mim. Veja bem, irmãos, o eu de Saul era tão grande que nem por um momento ele pensou em outra coisa senão em si mesmo. Ele pediu que o escudeiro o matasse e ele fala, para que não venham estes incircuncisos e me matem e escarneçam de mim. O camarada, até na hora da morte dele, ele não pensava na comunidade, no país, na nação, ele não pensava em mais nada, não pensava num livramento, em nenhuma possibilidade. O eu dele continua tão forte que ele fala, me mata, porque eu não quero ser morto por eles e nem quero que eles se escarneçam de mim. Ele nunca preocupou com os filisteus escarnecendo de Israel, mas ele preocupava em escarnecer dele. Lembra lá atrás? O Golias escarnecia de Israel, humilhava Israel, envergonhava Israel, e ele lá só esperando a coisa acontecer. Ele respirava a morte. Uma lição que eu pego, irmãos, dentro desse texto e dentro da história de Saul, é que Saul respirava a morte. Saul respirava a morte, ele queria matar Davi, porém, Davi que ele queria matar, a morte que ele respirava é essa. E ele acaba, irmãos, buscando a própria morte numa situação como essa. A gente viu aqui que um homem que rodeado de morte, buscava a morte, queria matar, acaba ele tirando a própria vida e envolvendo nessa situação o escudeiro dele. Um outro detalhe é que quando ele tira a própria vida, lançando-se sobre a sua espada, a sua lança, o que acontece? Sobre a sua espada, né? Na verdade, o capítulo 4 vai dizer que é sobre a espada. Assim Saul tomou a sua espada e lançou-se sobre ela. O escudeiro dele vendo isso, o escudeiro era um ajudador, que ajudava a carregar as flechas, enfim, estava ali ajudando, né? Usava o escudo para proteger. Então esse moço, o que acontece com ele? Ele vendo o que o rei Saul fez, ele faz a mesma coisa. É incrível, queridos, como é que a convivência molda, né, o comportamento das pessoas. Então, às vezes a gente pensa que, não, eu convivo com tal pessoa, mas eu sou forte, eu vou permanecer firme como eu sou, mas na verdade a convivência, irmãos, muda o nosso comportamento. O que esse camarada faz? A Bíblia vai dizer que, verso 5, vendo o seu escudeiro,
que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua lança e morreu com ele. Tá vendo, querido? Existe aí um ditado aí, como é que é? Me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso é muito verdade, querido. Não tem essa, tá? Dependendo de quem que você anda, é muito fácil saber quem você é. E aqui a gente vê que não foi diferente. Esse escudeiro tomar essa atitude, não quis fugir, não quis tentar nenhuma possibilidade, tirou a própria vida. Então isso que a gente vai ver, né? Saul ordena que o seu escudeiro o mate. Com a negativa do escudeiro, o escudeiro não quis fazer isso. A Bíblia não diz que ele tinha temor de Deus, mas a Bíblia diz assim, mas o seu escudeiro não quis, né, tirar a vida de Saul, porque temia muito, mas não diz o que ele temia, qual era o medo dele, né, em tirar a vida a vida do rei. Ele não tirou, ele não obedeceu aquela ordem do rei. E aí Saul vai tirar a própria vida e depois ele vai, o escudeiro vai tirar a sua vida também. Agora vamos pensar numa coisa. Saul era um homem muito perturbado. Ao longo da vida de Saul, assim que Saul foi ungido rei, ele ficou bem um tempinho. Depois a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul e um espírito maligno da parte de Deus vinha e perturbava Saul. E Saul deu todos os sinais de um camarada, irmãos, problemático. Eu falei isso para os irmãos. Ele tinha uma cegueira, ele queria matar Davi, por nada ele mudava de ideia. E às vezes ele até dizia que nunca mais ia tentar matar Davi, e logo depois ele tentava outra vez. Então ele se tornou um homem instável, o seu comportamento, a sua condição espiritual foi tão degradada que ele agia exatamente como uma pessoa louca. Ele não estava nada normal, louco. Do nada ele estava lá, Davi tocando a sua harpinha, ele me pegava a sua lança e queria cravar Davi na parede. Então ele se tornou um homem literalmente louco. E o fim de uma pessoa perturbada espiritualmente, irmãos, não é diferente do fim de Saul, tá? Um dia alguém me fez uma pergunta difícil. Pastor, como é que o senhor diz de tanto crente suicidando, de tanto pastor suicidando? É uma coisa muito complicada você falar, irmão. Não é complicado? Porque, na verdade, você vai pensar assim, o que está acontecendo com aquele pastor, o que está acontecendo com aquela pessoa? Mas uma coisa eu te digo, o espírito maligno perturba as pessoas, perturba a cabeça, e chega num ponto que a pessoa não tem controle sobre si, sobre suas atitudes, e o inimigo toma lugar e acha lugar. É muito complicado, irmãos, mas a realidade será que Deus tem para um servo e uma serva dele uma morte trágica, vergonhosa, que é essa de tirar a própria vida? Você tem que ter o seu raciocínio e pensar, não é? Será que agora vira moda tirar a própria vida? Qual autoridade e domínio nós temos sobre a vida para poder pôr fim nela? Não é? É questão de se pensar, né, irmãos? Isso é muito sério, né? E eu louvo a Deus, porque essa igreja a gente fala livremente sobre isso e deixa o meu posicionamento. Deus não está numa morte por suicídio de forma alguma, queridos, de forma alguma. E não é agradável a Deus o suicídio de forma alguma, apesar que a Bíblia relata, e eu já falei isso muito para os irmãos, de alguns homens, aliás, na Bíblia Sagrada, que apresentaram transtorno e desejo de morrer, de suicídio. Jonas é um deles, mais de uma vez. Eu já falei, nós já conversamos isso aqui com os irmãos. Enfim, a gente vai encontrar pessoas assim. Elias é outro. Elias, quando fugiu de Jezabel, ele pediu a morte para si e ele achava que morrer resolvia. E tem vários modos de suicídio, na verdade. A Bíblia relata alguns e outros que a gente sabe. Mas agora eu diria, será que é agradável a Deus a pessoa querer morrer, tirar a própria vida? Será que isso glorifica a Deus? Quanto que isso vai glorificar a Deus? Você tem que pensar nisso, para a gente poder pensar se Deus está numa situação dessa. Deus tem prazer numa morte como esta. Tá bem? Então a gente vê, irmãos, isso que Saul comete suicídio, né? Muito claro isso. E aí o escudeiro dele vai pelo mesmo caminho e tira a própria vida. E fica uma situação muito estranha, né? E eu vou voltar no mapa, só para você ter uma noção. Jabes de Gileade fica mais ou menos por aqui, mas eu não encontrei
um mapa que tivesse todas as cidades que a gente precisa e incluísse Jabes de Gileade, mais ou menos aqui, entre esse espaço aqui, por aqui, e a Filístia, né, por aqui assim. Eu não encontrei, mas foi melhor assim. Então, irmãos, o Jabes de Gileade estava mais ou menos por aqui, não se sabe o tamanho da área, mas dava para ver, porque a Bíblia diz que eles viram a derrota do povo de Israel, viram a fuga, e eles então partiram para lá para poder resolver. Olha bem, o que diz, deixa eu ver o versículo aqui, para ler com você, onde os moradores de Jabes de Gileade vêm. Versículo 11, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram, aliás, eu tenho que voltar um pouco atrás aqui, para eu concluir o que eu quero. Verso 7, fazendo um favor, você que está acompanhando a Bíblia. Verso 7, vendo os homens de Israel, que estavam do outro lado do vale, e os que estavam do outro lado, vendo os filhos de Israel que estavam do outro lado do vale, e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel fugiram. Olha bem, vendo os homens de Israel, verso 7, tá? Que estavam do outro lado do vale, e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades. Esta é a região a leste do Jordão, irmãos. Olha, o Jordão é isso aqui, que a gente está vendo, essa linha aqui, entre o Mar Salgado e o Mar da Galileia. Era este riacho aqui, ou rio, né? Então, os que estavam a leste do Jordão estavam deste lado, né? E o de Jabes de Gileade aqui. Os que viram foram os que estavam a leste, em algum lugar nesse trecho, porque aqui estava a cabeça, aqui estava o corpo de, como é que eu digo? Aqui estava o corpo do Saul. Deixa eu matar esse bicho, senão eu engulo ele. Matei, graças a Deus. Então, queridos, veja bem, aqui estava o corpo dele no muro. Os homens de Israel, de algum lugar aqui a leste, viram, cheirou mal o bicho, viram que estava morto, e de alguma forma, irmãos, está vendo esse trecho todo aqui que eu me refiro, está vendo aqui, de alguma forma, fugiram, todo mundo caiu fora, e aqui estava Jabes de Gileade. Jabes de Gileade ouviu dizer dos eventos que aconteceram e que foi visto aqui pelos israelitas que fugiram, e aí tomaram uma decisão, que eu quero ler com os irmãos e ver o porquê. Verso 11, quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus fizeram, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite até Bet-Sean, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e foram a Jabes, onde o queimaram, e depois aí eles vão fazer uma pequena cerimônia com o corpo deles que foi queimado. Veja bem, irmãos, então, por que eu queria ver com vocês capítulo 11, que o povo de Jabes de Gileade, quando ficou sabendo dos eventos que aconteceram, que foi visto pelos habitantes de Israel a leste do rio, a leste do rio Jordão, por que eles tomaram essa atitude corajosa, ousada, de caminharem toda a noite até Bet-Sean, onde estava o corpo do rei e de seus filhos? Foram lá. Se você voltar no capítulo 11, isso é muito importante para a gente ver, porque às vezes a gente vê uma atitude heróica como essa e acha que ela foi isolada. Mas quando você volta para o capítulo 11, nós vamos ver o seguinte, vai dizer assim, o capítulo 11 já começa falando o que nós queremos. Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. Dentro do contexto aqui, irmãos, olha bem, Jabes de Gileade foi sitiada. Dentro desse contexto aqui, a Bíblia relata para nós, nesses poucos versículos do capítulo 11, relata para nós que Israel, através do rei Saul, juntou 330 mil homens e foram lá e venceram os amonitas e livraram e libertaram Jabes de Gileade. Certamente o povo de Jabes de Gileade, que foi liberto aqui por Saul e seu exército de 330 mil homens, quando viu, irmãos, que o corpo do rei que havia salvado eles lá atrás estava vergonhosamente pendurado no muro, Deus dá a eles essa coragem, porque foi um ato heróico deles, e eles caminharam
toda a noite e foram até lá onde o corpo estava, os corpos estavam no muro, e arrancou os corpos de lá. A Bíblia não relata detalhes desta grande empreitada deles, mas mostra um ato de coragem muito grande. E certamente era um coração grato, um coração que sabia do favor que o rei fez lá atrás, porque também foi uma das poucas vitórias que, na verdade, o rei Saul teve, e a única, na verdade, atitude ousada e corajosa dele ao longo da sua vida. O resto foi correr atrás de Davi, perseguir Davi e tentar matar Davi. Então, isso só para você ver que o povo de Jabes de Gileade faz isso, mas a gente vê também um coração grato, certamente, que fez com que eles fizessem todo esse ato corajoso, né? Então a cabeça é pendurada no muro e depois ela é recolhida pelos habitantes de Jabes de Gileade, e o texto encerra dizendo: então recolheram os seus ossos, os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes, e aí eles jejuaram 7 dias depois desse evento, né? E assim encerra o capítulo 31 e encerra o livro de 1 Samuel com esta cena, né, da morte e do sepultamento meio que simbólico do rei Saul e de seus filhos, tá? Nós concluímos, irmãos, entre muitas formas, e eu gostaria que cada irmão pudesse tirar a sua própria conclusão de cada capítulo que nós lemos. Isso é muito importante para o seu crescimento. Saul morre, irmãos, de maneira totalmente coerente com sua forma de viver. Por que eu digo que ele morre de uma maneira totalmente coerente? É aquilo que eu disse para os irmãos: ele respirava morte o tempo todo. Ele era um homem difícil, nós vimos lá. Um homem que não lutou as guerras do povo de Israel, mas ele correu atrás do seu próprio interesse. Ele foi um líder que correu, o que a gente vê ele fazendo é correndo atrás do próprio interesse. Ele queria matar Davi, e é isso que a Bíblia registra, a perseguição. Se fosse desenhar uma história de Saul, fosse fazer uma história de Saul, não tinha muito o que fazer, irmão, senão aquele início lá, que ele era alto, belo, né? Ele olhando no meio das pessoas, ele era maior em estatura, e aquilo e mais nada, e algum evento ou outro ali, e depois é ele perseguindo Davi. A história dele era uma história de perseguição fracassada, né? Na verdade, é a história de um rei fracassado. Infelizmente, essa é a grande realidade, tá, irmãos? Então, eu coloco ali isso, que ele acaba morrendo de uma maneira totalmente coerente com a sua forma de viver. Respirava a morte e ele se mata. Essa é a grande verdade. E aí eu repito, né, cá embaixo, né, Deus, aliás, eu coloco isso aqui é novo: Deus vai permanecer sempre fiel. As consequências das nossas escolhas erradas, elas podem demorar, mas elas são inevitáveis. Se nós fazemos escolhas erradas, irmãos, e nós insistimos em continuar em cima das nossas escolhas erradas, as consequências virão mais cedo ou mais tarde, não vão faltar. Então a gente precisa buscar de Deus graça e misericórdia o tempo todo para a gente fazer boas escolhas. A pergunta é: se Saul tivesse ido por outra direção, por outro caminho, será que o fim de Saul teria sido esse? Já pensou? Não é? Aí você pode pensar mais fundo ainda em outras pessoas na Bíblia que tiveram um final ruim e perguntar: e se tivesse feito outra escolha? Vamos lá, por exemplo, Judas. Se Judas, que traiu Jesus, tivesse feito outra escolha? É pergunta difícil de responder, né? Porque o próprio Jesus chega a dizer que Judas era um diabo, né? E um de vós é um diabo, ele falava assim. E é complicado a gente pensar: será que se ele tivesse feito outra escolha? Mas não importa se ele tivesse feito outra escolha. O que importa para nós é a lição. Qual a lição? Ele teve a oportunidade, assim como Saul teve a oportunidade. Você viu ao longo da história como Saul teve a oportunidade. Davi poderia ter matado Saul na primeira chance e poupou-lhe a vida várias vezes. Então Deus dando para ele outra oportunidade. Cada vez que Deus me poupa, que Deus te poupa, Deus está nos dando uma oportunidade. Amém, queridos? Eu entendo assim. Se eu hoje levantei com vida, estou até agora com vida, Deus está me dando mais uma oportunidade. E eu peço a Ele que me dê outra amanhã. Então eu entendo assim. Acho que o melhor que a gente pode tirar dessas lições é perguntar: e se ele tivesse feito outra escolha? Nós poderíamos, né? Ou nós podemos fazer outra escolha. E eu concluo que Deus vai permanecer sempre fiel.
se eu fizer escolhas erradas, as consequências elas vão chegar. E eu preciso então buscar de Deus graça e misericórdia para fazer boas escolhas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça e que Ele te ajude nessa caminhada com o Senhor a cada dia, aperfeiçoando para nós alcançarmos a graça, irmãos, de receber de Deus o louvor de servos fiéis. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Oremos, queridos. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Bendito é o teu nome. Dá-nos graça, Deus, para compreender os propósitos do Senhor, a tua vontade, que nós possamos aprender com a tua palavra. Ajuda-nos a fazer escolhas que são coerentes com a tua palavra, com a tua vontade. Que o Senhor possa trabalhar o nosso caráter de tal maneira que em tudo venhamos a glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Obrigado. Coloca o teu povo nas tuas mãos. Peço que o Senhor nos dê uma ótima noite, uma ótima semana na tua presença. Obrigado mais uma vez, eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.